Com mais de 20 anos de carreira, alternando entre o cinema, o teatro e a televisão, ele é, com certeza, um dos maiores atores do país. E está interpretando agora no cinema um dos grandes nomes do carnaval brasileiro. Eu tenho a honra e o prazer de receber hoje aqui no estúdio o querido Matheus Nastergalli. Obrigado, querido. Muito obrigada pela sua presença Adorei aqui. estar aqui. A gente se gosta e nunca conversa muito, então hoje a gente vai fazer isso. Eu tenho uma admiração profunda por você, pelo Eu seu gosto muito trabalho. de ti também e a gente nunca para mesmo para conversar. Vamos fazer isso agora. Vamos falar um pouquinho do 30. Como é que veio o convite para fazer o filme? Como você conheceu o Paulo Macchini? Conheci o Paulinho Macchini há muitos anos atrás, no Festival de Manaus, Festival de Cinema Internacional de Manaus. Ele se apresentou a mim, sou irmão do Zé Maurício, sou Paulinho e eu tenho um projeto de um dia, isso faz muito tempo, viu? Filmar a vida do Joãozinho 30. Ele já estava trabalhando num documentário sobre o 30. Estava bem envolvido com a história do Joãozinho, já pensando em fazer um filme de ficção. Ele é profundo conhecedor e amigo do João. E nesse dia mesmo que a gente se conheceu em Manaus, no Hotel Tropical de Manaus, assim, cenário que dizem que é um bárbaro. Bárbaro. Ele me perguntou se eu faria o Joãozinho e eu, claro, disse que sim. Mas sabendo que essas coisas mudam, às vezes os projetos ou não saem, ou com o amadurecer das ideias e do projeto, o ator muda na cabeça do diretor. Isso mesmo quando eu dirigi cinema aconteceu comigo. Pessoas que eu vislumbrava a princípio, depois, por motivos inexplicáveis, não eram mais elas, não eram mais aquelas. E tudo tem algum sentido, me parece. Se a gente fosse basear na filosofia do Joãozinho, tem todo um sentido, porque pelo que eu entendi do João, ele tinha um lado místico bem forte, assim, existia assim um destino, o homem estava assim sob influências divinas, de acordo com o Joãozinho, pelo que ele me disse nos poucos momentos que eu tive com ele. Então foi isso, eu fiquei com aquela coisa guardada, sempre que eu ouvia falar no Paulinho, eu encontrava o Paulinho em algum lugar, eu lembrava do 30. Até que finalmente ele disse, olha, vai sair, vamos. Então fui convidado por ele para assistir no Festival do Rio o documentário do Joãozinho. O Joãozinho estava presente. O documentário já fazia parte desse grande Esse projeto documentário é o grande resultado da pesquisa que o Paulinho estava fazendo sobre ele. Para mim, claro, um super material de trabalho. Claro, é maravilhoso. E eu fiquei muito feliz com isso, porque o meu diretor tinha então um conhecimento grande da matéria que ele ia tratar, sabe? Segurança. E aí, conheci o Joãozinho nesse dia, a gente foi para uma festa depois do filme. E como foi esse encontro? Foi muito legal, ele já estava em cadeira de rodas, já estava falando com bastante dificuldade, acho que ele tinha feito uma traqueotomia, alguma coisa. Então, eu não tive a oportunidade, isso é engraçado, eu não tive a oportunidade de imitar o João. Primeiro porque o João, quando ele falava em público e dava entrevistas, ele era muito alegórico, assim, ele era uma personagem, ele fazia um tipo. E depois, quando eu conheci o Joãozinho, ele já não tinha mais as características do Joãozinho que eu ia fazer. Sim. Que era um cara de 30, 40 anos. Sim. Ele já era um senhor, já falava com alguma dificuldade. Né? Então, essa canja eu não tive. Sei. De ter muito material do Joãozinho espontâneo, assim. Sei. Mas tive esse encontro com ele, que durou umas 3 horas, nas quais ele me pareceu fazer questão de mostrar para mim qual era a ideologia dele, qual era a sensação que ele tinha da vida. Naquelas poucas horas ele falou bastante, eu quase não falei. Ele estava feliz que fosse eu que fizesse o personagem. Isso foi uma coisa bacana, que me emocionou. E ele tinha um sentimento místico grande. Ele tinha algo de cabalístico na noção que ele tinha da vida. E tinha muita certeza, até o final, de que a única revolução possível a ser feita no mundo era através da alegria, era através da festa. Acho que para isso ele se preparou a vida inteira, desde a infância, sabe? É um gênio mesmo. Ele teve diversos percursos diferentes. Ele foi bailarino durante muito tempo, né? Foi uma criança prodígio, do Maranhão, menino sem grandes recursos financeiros, assim, de família simples, autodidata, assim, muito cedo já tinha lido Shakespeare, tinha conhecimento
de teatro. Ele gostava disso desde os 8 anos de idade, assim. Veio mocinho para o Rio de Janeiro para tentar ser bailarino. E conseguiu ser bailarino do Teatro Municipal, entrou no corpo fixo do teatro. Nunca teve um papel de destaque, porque o tipo físico dele era tudo que um bailarino não devia ser, baixinho. Ele era baixinho cabeça também. chata, nordestino, uma proporção de pernas e braços meio estranha. Meio estranha, assim. Ele era menor que eu, pra vocês terem uma ideia. E aí... mas ele era muito batalhador, então ele conseguiu entrar. E ele fazia coro. E aí o Pamplona, que já era o carnavalesco do Salgueiro, era também um dos cenógrafos do Municipal. Começou a ver que o Joãozinho tinha talento também para alegorias, para trabalhos manuais, um senso plástico muito forte. E não muito satisfeito com a carreira de bailarino, não estava muito rolando. Então ele começou a trabalhar também nos bastidores das óperas, dos balés, e foi se formando, então, muito fortemente. E aí um talento forte, assim, potente Tinha estado no palco, né? Tinha conhecimento profundo das óperas, de direção, de cenário e figurino. Aí ele começou a ir para o Salgueiro ajudar o Pamplona. Ele era o Joãozinho das alegorias. Quando o Pamplona, que faleceu recentemente, aliás, foi um cara que me ajudou bastante a entender o Joãozinho, eu tive com ele durante o período das filmagens. Quando ele largou o Salgueiro, o Joãozinho ocupou o lugar dele como carnavalesco. Teve uma certa reação da comunidade, porque, poxa, um maranhense, não é um carioca. E Joãozinho veio cheio de cultura. Eu acho que realmente existe um carnaval antes e depois de Joãozinho 30. E não é mentira, o Joãozinho é o maior dos maiores. Assim, se a gente pensar que o carnaval carioca é o maior espetáculo de cultura popular ao ar livre do mundo, e ele é o melhor carnavalesco do mundo, então a gente está falando de um dos maiores artistas do mundo. Com certeza. Nesse sentido, eu tive um certo cagaço, porque... Isso eu ia te perguntar também, como é essa responsabilidade, assim, eu nunca fiz, eu não sei se você já fez um personagem, que realmente alguém que existiu, alguém que teve uma importância, né, para a história do país, e uma pessoa sobre a qual as pessoas têm já uma impressão. Como é que você pegou isso para você? Como é que é representar? Tudo bem, você tinha até uma bênção dele ali também, né? Tinha. Assim, que isso já dá também, acho que uma... Eu tinha essa bênção e tinha, até a hora da gente filmar, um pouco antes da gente filmar, eu tinha certeza de que ele estaria participando. Ele tinha lido o roteiro. O roteiro não explora intimidades que o Joãozinho não quisesse que fossem exploradas. Ele teve algum controle sobre o processo do filme. Então eu não podia fazer um personagem totalmente puro, porque senão poderia parecer muito irreal. Eu tinha que deixar a carne exposta de alguma forma, o temperamento, porque a têmpora do João a verve do João era braba, assim, o Joãozinho era um cara bravo. Fazer isso, né, cara? Ele era... É uma medida delicada, né, como ator, né, de achar... E tinha essa sensação clara de que eu estava, naquele momento, principalmente a partir da morte dele, homenageando um dos maiores artistas brasileiros. Sim. Foi muito emocionante. E, sabe, eu procurei não fazer uma cópia, como eu te falei, do João, até porque eu não tinha material para isso concreto. Tentei confiar um pouco no fato de que a minha semelhança física, ou levemente, a minha leve semelhança física pudesse me ajudar um pouco. E me concentrar nas características do gênio. Sim. Assim, obstinação. Sim. Isso tem um lado luminoso e um lado terrível. Quer dizer, o cara é obstinado, mas o cara também pode ser terrível por isso. Claro. E para se conseguir uma obra de arte desse porte e feita por pessoas simples, pessoas do povo, do morro, você tem que ser muito tirano de uma certa forma.
E como o Joãozinho era muito culto, durante muito tempo, e acho que até o final, muitas pessoas não entendiam exatamente o que estava acontecendo. E é uma responsabilidade, né? Gigantesca para ele também. Não só de trazer alegria, como ele achava, mas também de transformar o carnaval numa coisa superior, sabe? Ele acreditava profundamente que tinha que se injetar a cultura grega, europeia, Ele era muito ousado, né? A cultura da ópera, alta cultura no contexto popular. Nesse sentido, ele parece com Suassuna. Entendeu? Essa ideia de que você tem que ser popular, mas ao mesmo tempo a coisa tem que estar embasada. Porque senão ela se esvai em não nada, numa festa sem nada, numa festa vazia. Vazia, com certeza. Eu acho que ele fez do nosso carnaval uma festa preenchida de sentido. Com conteúdo, né? E aí, no primeiro carnaval, logo de cara, então, ele decidiu fazer uma grande homenagem ao Maranhão, com os mitos e lendas do Maranhão. Que era a história dele, que é a história né? dele, que é assim, absolutamente pessoal. E Bonito. ganhou, saiu para a avenida, né? para ganhar. Então, o filme do Paulinho é lindo, porque ele não é, assim, uma vida, até porque seria um épico, do Joãozinho desde criança até a morte do João. Sim. Mas é o Joãozinho chegando no Rio, se tornando bailarino, lutando pelo balé, sofrendo por não ser um bom bailarino, se envolvendo com alegoria, se envolvendo com carnaval e se tornando o Joãozinho 30. Então, é da passagem do Joãozinho das alegorias para o Joãozinho 30. O filme termina exatamente quando o Joãozinho 30 acontece. Ah, que bonito. Então, eu achei que foi uma escolha poética, assim, um recorte poético de homenagem. Sim, bonito. E para você, o que ficou do Joãozinho, assim? O que esse personagem trouxe para você? E o que dele, da personalidade dele, ficou para você? Eu tenho uma característica, Natália, que é, muitas vezes eu saio muito exausto dos trabalhos que eu faço. Eu não sei a que se deve isso exatamente. Talvez por uma incapacidade minha mesmo de poupar energia durante o processo de filmagem, ou de gravação, né, ou da temporada de uma peça. E Joãozinho se parece comigo nesse sentido, um pouco obstinado demais durante o processo criativo. Mas, surpreendentemente, eu saí totalmente descansado do Joãozinho 30. O Joãozinho 30 não me exauriu. O personagem não tirou de mim nada que sangrasse demais ou doesse demais. O personagem ficava me ensinando a acreditar que vale a pena o esforço terrível para fazer arte, assim. Que bonito. Então, quando acabou, eu não tive o sentimento de que bom, que terminou. Não, eu tive uma saudade profunda, sabe? De estar no barracão, de estar João. Eu não fiquei exausto. Engraçado, eu fiquei preenchido. E eu não sou nada místico, então eu não consigo explicar nesses termos. Mas talvez seja o João aí, de alguma maneira, alegre, feliz por causa do trabalho. Eu espero que o filme seja como a gente gostaria, uma homenagem a um dos maiores artistas do Brasil. Vai ser, com certeza. Eu tinha feito já alguns personagens que existiram. E é difícil, né? É uma responsa complicada. Eu nunca fiz, eu acho. Eu fiz o Jonas, eu estreiei no cinema no Que É Isso, Companheiro, e fiz o Jonas. É verdade. E os personagens eram baseados em personagens reais, claro que tinha uma liberdade de roteiro, um resumo da história toda. Mudou-se os codinomes de todos, menos do Jonas. Manteve-se, não sei por opção de quem, o codinome Jonas para o personagem que era o Jonas. E o personagem do roteiro era bem violento. E eu me dediquei ao personagem do roteiro. Depois teve uma reação muito grande das pessoas ligadas à esquerda daquela época e da família do Jonas, dizendo que o Jonas não era assim. Então eu tinha sentido na carne, né? Essa coisa. Não me impressionaram pessoalmente, o resultado do trabalho foi bom. Sim. Eu tenho orgulho do trabalho e do personagem. Mas é delicado. É delicado. E o Joãozinho tinha isso, assim, é uma homenagem, mas é um personagem real. Ele tem defeitos. Pois é, como é que você chega nesse... Eu fiz os defeitos dele, mas sempre como se os defeitos fossem também o que constitui gênio, sabe?
sempre pensando por aí. Sei. São defeitos perdoáveis. Entendeu? Defeitos perdoáveis, já que o resultado vai ser bom para nós. Com certeza. Foi assim que eu pensei. Mas eu não perdoei total, porque ia ficar chato. Sei. Pois é. É um limite, é um jogo delicado que você tem que fazer com você mesmo. Claro, né? os amigos mais delicados do João não contavam as histórias hardcore. Os momentos baixo astrais de verdade. Pesada, Contavam, claro, da falta de grana, da luta anual para se fazer um carnaval, mas não contavam coisas do temperamento, das explosões de fúria. Isso eu soube por algumas pessoas. E que é um tempero também. Que é um tempero que tem que ter. Né? E eram cenas divertidíssimas de fazer. Era quando eu me divertia mesmo, porque aí é o momento em que você... Joga, a tampa né? da panela voa e ele sai berrando, entendeu? Gritando, vira uma louca no meio daquele barracão, no meio daqueles negões machos. Que olha aquilo e fala, gente, ele tá louco. Né? Ele manda, muito bom. E tinha que ter, né? Ele perdia mesmo a cabeça. E também momentos, assim, emocionantes de solidão, assim, porque eu acho que, como todo grande criador, ele acho não, tenho certeza, passou por momentos de solidão absoluta, né? Que acho que nas obras geniais, assim, sempre em algum momento, existe uma dúvida geral de que vale a pena, é isso, e você tem que, de maneira solitária, arcar com isso. Com certeza. Então são horas e horas de solidão também, do Joãozinho trabalhando as ideias e isso vai virando um caldeirão que ele traz à tona é bem legal. Na festa e na alegoria, né? Eu não vi ainda o filme. Você não viu pronto ainda? Não, eu tô com medo de ver. Tá. Eu tenho medo de ver. Sempre? Eu sempre. E sempre que eu vejo agora, eu já aviso o diretor para não me levar em conta. Olha, se eu falar que tá muito ruim, não é nada pessoal. Não é pessoal. Assim. Eu não sei ver o filme na primeira ou segunda vez, um filme que eu fiz. Mas é difícil mesmo, né? Eu sei ver um filme que eu não fiz. Sim. Mas um filme que eu fiz como ator, eu não sei ver. Na primeira vez. Dirigindo você assim também? Isso eu queria te perguntar também. Dirigindo eu vejo isso antes, né? Como foi a sua experiência com a direção na Festa da Menina Morta, que é um filme deslumbrante? O roteiro é seu também? É meu. Eu fiz uma primeira versão, o argumento meu, eu fiz uma primeira versão grandona e depois Hilton Lacerda entrou e fez um trabalho de par mesmo. É um roteiro 50% meu, 50% do Hilton. É lindo o roteiro, é tudo primoroso. É lindo, a gente levou muito tempo escrevendo. Eu gosto também do roteiro. Eu gosto, assim, é claro que sempre, uma hora você tem que entregar o filme, ele tem que ser montado e entregue, você não termina o filme, né? Você abandona o filme, em algum momento alguém te fala, para, acabou, chega. Agora o filme tem que estrear, você larga o filme. Eu ficaria mexendo até hoje, com certeza. Mas no roteiro não mexeria tanto, eu acho que a gente trabalhou tantos anos que me parece que para aquela história é o que era o melhor de nós. E você sempre teve vontade de dirigir? Não. Não? Não, isso foi acontecendo aos poucos, acho. Foi uma necessidade de contar essa história? Essa história específica. Em algum momento você pensou em fazer como ator também? Pensei no início. Quando a data da filmagem foi se aproximando, eu entendi que não ia ser possível. Pelo tipo de ator que eu sou. Eu não ia conseguir embarcar nas duas coisas. Porque são dois trabalhos bem... Eu sei que tem atores que muito, fazem né? isso muito bem. Selton fez isso muito bem. Enfim, tem exemplos pelo mundo afora de Chaplin, Woody Allen. Mas tem que ser um gênio, né? Que consiga dirigir artisticamente muito bem e atuar realmente muito bem. O personagem era difícil também, né? E o Daniel foi a princípio, não era o Daniel na minha cabeça. Foi lindo. Quando eu decidi não ser o Santinho, eu não pensava no Daniel. E o Daniel, de uma certa maneira, pediu para fazer. Que legal. Ele também, num desses encontros de festa, a gente tomou um porre juntos e aí eu contei para ele do filme. Eu ia ser o personagem, mas contei a história do filme para ele. Estava muito emocionado naquele dia. E o Dani, assim que soube que eu não ia mais fazer, começou a procurar a Vânia Catani, produtora do filme, para dizer, Vânia, pelo amor de Deus, fala para quero. ele que eu faço, porque acho que encantou o Dani. E aí eu achei que isso era um super valor, assim. Eu acho importante um ator
Que se coloca, que né? se coloca pedindo, assim. Pede a bola, eu né? nunca tive coragem. Eu sempre tenho vergonha de pedir. Mesmo tenho quando um pouco projetos também. que eu fico sabendo, coisas que eu fico sabendo, eu digo, puxa, eu gostaria de fazer. Mas eu tenho vergonha de pedir, sabe? Eu acho, não sei, eu fico achando que alguém vai ficar com uma saia justa se eu pedir. Sei. Ou então eu vou tomar um não e tal. E eu achei corajoso e isso foi um valor mesmo, ele queria fazer. E ele fez super bem, Ele né? fez super bem e ele entrou numa voltagem que eu acho que eu não sabia que ele poderia. Eu também. Eu fiquei super... Eu lembro disso, dessa minha sensação de... Caramba, que coisa forte, sabe? Que interpretação vigorosa e E sabe o que é lindo sensível. nele, Natália? Que ele faz isso e ele não sofre. É. Não, o Daniel não sofre. Cresce como pessoa, aprende com o personagem, ensaia como um louco, é um ator participante. Mas ele não sai machucado da cena, por mais violenta que a cena seja. Sei. Então isso me tranquilizou Isso é muito. uma defesa, né? Também é uma coisa que também Me tranquilizou pode ajudar muito no e processo, eu forcei muito com ele por causa Sei. disso. Quando eu fui percebendo que ele aguentava, que ele tinha nervos, eu fui colocando ele cada vez mais na sinuca. Sei. Dizendo, mas agora ele vai fazer amor com o pai dele. E ele e o Jackson Antunes foram uns príncipes. Sabe que essa cena tem uma história engraçada, porque para quem viu, essa cena já existia no roteiro, a gente fez a cena, é uma cena de incesto entre pai e filho que acontece dentro de um banheiro, daqueles banheiros externos, assim, que a Amazônia tem muito. E nós não tínhamos chuva ainda no filme. Tivemos uma sorte louca de filmar num período de pouca chuva. Chovia sempre um toró de meia hora ao meio-dia, que era a nossa hora de almoço, e nós filmávamos tranquilamente na Amazônia, que esse era um dos medos da produção, em filmar lá, porque o tempo é muito chuvoso. E nessa noturna em que a gente fez o incesto, nós tínhamos feito umas 2 vezes, não fiz muito mais que 2 vezes cada cena, até porque não tinha dinheiro nem película suficiente para fazer muitas vezes. Você fez em película? Fiz. Ai, que legal. E não me arrependo em nada, eu acho que, nossa, tem uma coisa de sagrada na película, assim, e a coisa de revelar, sabe? Da película sair dali para ser revelada, não sei, tem todo um... E se não der Como certo? é que vai ficar se tiver um isso, né? risco no negativo? Eu acho que isso bota a equipe, bota o elenco, bota o diretor, bota a produção, bota todo mundo num estado, de tensão, que me interessa. Sei. Sabe? Acho diferente de você saber que você vai poder fazer. Sabe? Acho que tem uma pressão saudável. Essa coisa de você falar, caramba, a gente vai poder fazer 2 ou 3 vezes, porque os planos eram longos. Tem que dar certo. Tem que ficar lindo para todo mundo. E, além de tudo, ainda tem um mistério, assim, como quando o filme das máquinas ia para a revelação e depois voltava. Eu sinto saudade disso. Né? Sim. Eu sinto saudade de tirar a foto e não olhar assim na hora e ver se ficou boa. Eu gostava daquela coisa de uns tempos depois você ver como você que ficou, né? Poxa, nos outros tempos, inclusive, você tinha que juntar dinheiro até para Não, revelar. você tinha que escolher, essa imagem ou essa situação merece uma foto. Merece uma né? foto. Não, agora tudo é foto, né? Eu acho que cinema tem a ver com isso. Sim. A atitude de filmar tem um pouco a ver com isso. Assim. Isso merece ser filmado? Vale a pena filmar isso? Acho que pouca coisa sobrou para o cinema. Depois de tanta mídia, depois de tanta televisão, internet, séries. É verdade. Acho que não sobrou tanta coisa para o cinema. É verdade. Mas o que sobrou para o cinema é maravilhoso. É só dele, né? É só dele, Aí você estava falando da chuva, que não estava chovendo. Isso. E aí não estava chovendo, nós fizemos a cena e deu um trovão, e a coisa na Amazônia acontece muito rápido. Tem chuva na cena, né? Tem. Pois e aí deu um trovão, eu olhei para o chovendo. Lula Carvalho, que era o fotógrafo, falei, Lula, você teria como fazer na chuva? Ele falou, Magipack, eu vou encapar a câmera com Magipack. Que ótimo. E eles protegeram um pouco a luz que estava montada, os atores entenderam que ia ser de novo na chuva, o toró caiu mesmo, e o plano era complexo, saía de um porco, entrava para dentro, fechava numa... Era toda uma loucura. E fizemos com chuva. Cara, como ficou bonito. Catártica, deslumbrante. Mas por que veio a história da chuva? Não sei, você estava contando de como foi o processo de filmagem. Eu tô falando da entrega dos atores. Do Daniel, por isso, porque eu tinha feito 2 vezes e meio que tinha acabado, assim. Eu entenderia se os atores me dissessem, para nós deu. Sei. A gente tá cansado, foi duro e tal. Mas não, eles tinham fôlego para fazer e coragem para fazer. E entenderam que com chuva
ia ficar mais bonito, ia ficar mais terrível. Sabe? Terrível a cena. Ia ser mais terrível. E aí tivemos nossa chuva no filme. Porque era estranho também você fazer um filme todo na Amazônia, no Alto Rio Negro, e não ter chuva. Não ter chuva, né? Então a nossa chuva é bem nessa hora, assim. E você tem uma relação com o lugar também? Você tem algum outro projeto também de filme com uma história dos índios? Eu tenho. Eu me preocupo, assim, com os índios. Não, faz todo sentido. Eu fico achando que... Primeiro, a gente deve muito a eles, com assim, certeza. todos nós. Todos nós. Depois eu acho que essa dívida não vai ser paga, claro. E acho que o cinema é um instrumento bonito para isso ser feito sem panfleto. Você aproximar uma câmera da paisagem física do brasileiro original, assim. Então, na Menina Morta tem muitos índios e pessoas que falam em Guarani, em Guarani Kaiowá, em língua geral. Não são protagonistas, porque a história não foi escrita para isso. Mas eu queria fazer uma história que fosse escrita para isso, para eles. E é difícil, porque nós somos muito isolados deles. Eles foram muito isolados de nós e nós deles. É verdade. Então, o que são eles de verdade é muito difícil da gente entender, saber. Eles também estão passando por transformações, isso não tira a cultura deles, não, né? As pessoas têm uma visão tudo totalmente maluco. equivocada, né? Se não tiver de cocar e nu, não é índio. Ui! E isso só existe assim? numa reserva, quer dizer, é uma loucura, porque então você só pode ser você numa reserva. Como se você fosse a zebra. Então você não tem como existir num mundo onde todos existem. Exatamente. Isso é bem uma maluco. prisão Isso que é bem colocam, maluco. Né? Não tem jeito. Assim que um índio entra em contato com um homem branco, ele vai sofrer uma influência. De uma certa maneira, nós estávamos avançados na hora do encontro, tecnologicamente, né, cientificamente. Agora, o que seria bonito seria se a gente se deixasse interferir também pelo que eles têm. Claro. E isso eu acho que a gente só fez na medida que nos interessa economicamente. Claro. Não achei que a gente fez isso, sinceramente, sabe? No sentido, vamos aprender com a filosofia de vida mesmo com esses caras. Como aquele texto do Rousseau, né? Civilização, civilizados em relação ao quê, cara pálida, né? Porque tem uma outra perspectiva de vida e de religiosidade, de relação entre as pessoas. É quase como dizer que essas reservas poderiam ser chamadas de reservas de humanidade, o que é terrível. Mas talvez seja, porque são pessoas onde a hierarquia é diferente, as coisas são realmente de todos, sabe? Um índio, ao longo da vida dele, ele acumula 20 objetos, que são dele, objetos pessoais. É incrível, né? Os outros são de todos. Também essa coisa bonita da arte se misturar com a religiosidade, com a cultura e diária a vida deles. prática. Essa falta de cisão entre as três coisas. Arte, filosofia e religião e trabalho. Essas coisas estão juntas. E juntas com alegria, né? E junto com a dor também. Acho que isso é bonito, assim. Um universo... O Joãozinho tinha isso, tudo misturado. Né? Já foi tentando fazer já trazendo um caldeirão. o Mas assim, o cara só... Era tudo junto. Ele está almoçando, mas ele está também vendo... o tempo inteiro vivenciando o trabalho dele, né? Que eu queria fazer alguma coisa sobre isso. Então, eu fiquei pensando em fazer um Wojciech. Eu não comecei ainda a produção. Que você fez no teatro. Eu já fiz 2 vezes. Uma vez bem jovem, foi a primeira peça que eu fiz, assim, profissionalmente. Mas eu não era o Wojciech, eu era o Andres. E depois eu fiz de novo com a Sibeli Forjás, que tinha dirigido a primeira versão. Fiz um Wojciech grandão, eu lembro. Com um grupo lindo, tinha o Piolim da Paraíba, tinha uns atores interessantes, Michel Melamed, o Leandro Firmino, que tinha estreado na Cidade de Deus, tinha o Rui Polaná, saudoso, índio. Quer dizer, ele é moçambicano, mas se especializou em fazer índios no cinema brasileiro. E Marcélia Cartacho. E aí o Wojciech é uma peça que eu amo desde cedo, desde que eu li a peça e entendi que era uma peça importante. E acho que é uma peça eterna, e acho que é uma peça que nos serve, nesse momento, para falar do índio brasileiro. Essa ficha me caiu muito forte da última vez que eu fui a Barcelos, onde eu fiz A Menina Morta. Eu fui lá exibir o filme para as pessoas de lá, que lá não tem cinema. Então a gente fez uma força-tarefa e mostramos o filme para a comunidade de lá. São todos atores, ou produtores, ou cenógrafos, ou alimentadores, ou do filme, né? Então, foi muito legal a gente ter levado o filme lá.
e estava chegando o exército. A última cidade lá para cima no Brasil, do Rio Negro, se chama São Gabriel da Cachoeira. Lá o exército é bem forte. São esses pontos estratégicos, né? De divisa de país. E Barcelos agora também vai ser. Então estava chegando o exército. Então eu comecei a ver nas ruas soldados indígenas. Olha que mistura. Marchando e tal. E aí veio de novo essa coisa. Eu falei, o Wojciech. É, O Wojciech era um soldado. O Wojciech é um desse soldado. próximo projeto. É o cara totalmente inferior a tudo, que está nesse esquema de exército, quer dizer, está dentro do sistema, sendo massacrado, e que não suporta a pressão e acaba sendo muito violento, acaba virando um assassino. Os índios têm sido assassinos, como resposta à violência que eles... E até de si mesmos, né? Assassinos de si mesmos, principalmente. O índice de suicídio na reserva de Dourados, no Mato Grosso, suicídio dentro da reserva, suicídio indígena, é maior do que o maior índice da Europa, assim, desses países onde acontece muito suicídio. O que é o reflexo também dessa relação com honra, né? Com dignidade, com valor da terra. Tudo foi retirado, né? Tudo está sendo retirado. Eu achei das últimas coisas importantes, a gente agora já está falando sobre tudo. A gente já está nos índios. Há horas, né? Não, eu vou voltar. Eu só vou então falar isso, que eu achei das últimas coisas importantes que aconteceram. Eu tenho achado que poucas coisas são realmente importantes. Eu tenho achado ultimamente que as notícias são um pouco, apesar de serem muitas e de a gente achar que está muito informado, eu tenho achado que elas têm uma velocidade tão grande que elas ficam meio emocionais. E fica raso, né? Assim, eu acho que elas são meio emocionais. As catástrofes, os golpes políticos, a roubalheira, tudo é meio emocional. A gente vai morrer, né? Vai dar tudo errado. Já tem outra. Você não tem um certo tempo que a lentidão da comunicação dava, de você um pouco pensar sobre aquilo. Você é meio... Uma avalanche, né? É uma avalanche emocional. Mas algumas das notícias ficam assim. Uma das últimas que ficou para mim foi quando os Guarani Kaiowá de Mato Grosso escreveram uma carta linda, com a ajuda, obviamente, de alguém, mas uma carta sincera dizendo... Era muito emocionante. Nós temos certeza que essa terra é nossa, nossos antepassados estão aqui, e se não for possível que a gente viva aqui, nós vamos cometer suicídio coletivo. É verdade. Eu achei uma das últimas grandes coisas ditas pelo homem nos tempos modernos, assim. Sabe? Então, já que não resolve, vocês não conseguem resolver, então a gente vai fazer isso, sabe? E vai ser tranquilo, faremos em massa, nós... Os homens, as mulheres, as crianças, nós morreremos. Eu achei de uma gravidade, assim. A notícia me parou nos olhos e no peito. Fazia tempo que uma notícia não me parava. Eu não sei como foi para todos. Para mim foi assim. Eu fiquei muito mexida. Então eu acho que a gente deve, se não for eu, alguém, a gente deve um cinema para isso, sobre isso. É verdade. É nem resgatar, manter não pode ser só vivo, documentários de denúncia. Né? Isso tem que entrar na nossa vida. Exatamente. Isso tem que entrar. Poxa, eu fui ver um filme da história de um índio que perdeu a terra. Poxa, eu fui ver um filme lindo de uma Índia que quer se formar, sei lá. Faz todo fui ver sentido. um filme, né? Faz todo sentido. Que eles entrem na nossa vida, como os negros entram, como a gente entra na dos negros, como... porque eles eram como maioria, agora eles são minoria, Ocidente, né? Agora eles são, exatamente. A gente, através dos filmes, entende o que é um samurai, sente a vida de um samurai, né? Eu acho que o cinema é bom para... nossa também, assim, de não dar valor às coisas que são nossas, né? Assim, o nosso patriotismo meio esgarçado, né? Meio chutado, assim, não é uma coisa... Né, então eu acho que provavelmente eu vou dirigir um Wojciech brasileiro, provavelmente isso é sensacional. mesmo. E aí, só pra gente fechar esses seus novos projetos, tá cheio de coisa nova aí. Tem um filme novo do Cláudio Assis. Tem um filme novo, Big Jato, que é baseado no livro do Chico Sá. Esse não foi rodado ainda? Não, a gente vai rodar em maio. Tá. Em Pernambuco, se tudo der certo. Tá. O do Lírio, que chama... O do Lírio chama Lírio Ferreira, chama Sangue Azul. Sangue Azul. A gente fez no final do ano passado em Fernando de Noronha. Ai, que delícia. Um filme bem bonito, assim, um filme de mergulho subjetivo, assim, como o Árido Movie, que é o primeiro filme do Lírio, assim, um filme de assinatura de diretor. Eu gosto muito dele. E foi incrível a gente ter ido para Noronha. Eu não conhecia Noronha. E aí, bom, primeiro fiquei louco, né, com a possibilidade de ficar trabalhando em Noronha. Os dias da folga eram uma loucura louca, um paraíso louco, né?
Dizem que é fascinante incrível, é mesmo, muito impressionante. E é a história de um circo que é montado em Noronha. Ah, que lindo. Você sabe que eu marejei mesmo quando eu cheguei para as filmagens e vi o circo montado na beira de um penhasco, assim, de Noronha, com o mar. E eu falei, que ideia genial, a lona do circo ao vento. Lindo, nossa. E as gaivotas e aquele... deslumbrante, É demais. visualmente. Tá bem lindo esse filme. Ai, Eu acho que esse filme tá bem lindo, assim. E esse vai estrear ainda? Estrear esse ano também, o corte tá feito, Joãozinho 30, que chama 30, o filme do 30, Paulinho Maquilini, estreando. também tá pronto. Meados de março a gente estreia, depois do Carnaval. E tem a série também, o Aí tem o Doce de Mãe. Foi bem legal que a gente tinha feito no ano passado, o piloto, um pilotão, Fernandona ganhou o Emmy, Fernanda Montenegro ganhou o Emmy, e a gente já estava gravando, então teve toda uma comemoração. Legal. O projeto ficou todo feliz, assim, também por isso. Ah, então é verdade, vai ter uma certa overdose de mim, assim. Depois eu prometo que eu sumo. Deus, que bom, some não. Eu prometo que eu dou uma sempre, sumida. Some não, por favor. Obrigada, querido, muito obrigada mesmo. Eu falei demais, né? Não, você fala muito bem, muito bom te ouvir. Muito obrigada a vocês. Quem quiser assistir a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais.